O Clube do Remo aqui na programação. Temos o hino, meu querido Lino Bentes. Se tiver, pode soltar por gentileza, porque o ouvinte aqui no chat perguntou sobre o novo técnico. E por enquanto, não há esse novo técnico de forma oficial. Quem comanda o time contra o Atlético Paranaense é o Flávio Garcia. Até porque já estamos na quinta-feira e pelas novidades que a gente teve na negociação com o Antônio Oliveira, não há tempo de contratar um técnico e ele já caiu no bid a tempo para o jogo de sábado. Então, está confirmado, Flávio Garcia, auxiliar, vai ser o comandante do Remo no jogo contra o Furacão lá no Paraná. E as últimas informações foram as seguintes, senhores. O nosso grande Abner Luiz trouxe nas redes sociais próprias deles e também aqui na programação da Liberal, de que a negociação com o português Antônio Oliveira está meio travada. Por quê? Porque está se esbarrando nos valores. O técnico que ganhava cerca de 900 mil reais ali no seu último clube, ele aceitou baixar um pouco mais a pedida, mas o valor ainda assusta o Remo. O valor está girando ali em torno de 500 mil reais de salário para o Antônio Oliveira. E a negociação neste momento tá travada, meus amigos, porque o Remo se assustou aí com os valores. E é um ponto, João, que eu até tava comentando ali com a galera aqui da redação, que a gente... Eu entendo, porque o Antônio Oliveira, como ele é um treinador de Série A, e querendo ou não, ele tava no Corinthians recentemente, tá no início de carreira, então ele não queria manter um certo patamar financeiro. Eu entendo de pedir, o que para nós aqui é muito... e eu entendo o Remo de não querer pagar até pelo momento do treinador. Agora um ponto, se o Remo quer um treinador grande, é daí pra cima. Se o Remo quer um treinador acima do patamar do Daniel Paulista, é daí pra cima. Vai ter que abrir o cofre, vai ter que botar dinheiro na mão do treinador. Agora um ponto que eu até chamo a atenção, será que o Remo precisa desse tamanho de treinador agora? Será que o Remo precisa de um treinador de Série A para subir? Será que o Remo precisa de um treinador que venha num valor excessivo, porque ele vem de uma Série A que é acima da média do time, para fazer esse time funcionar? Eu não tenho certeza disso. Senão só subiria para a Série A quem traz treinador grande. E não é isso que acontece. Às vezes um treinador que tá achincalhado, que vem ali às vezes até de uma Série C, faz o time subir. Léo Condé aí. Léo Condé um dia desse tinha sido demitido do país. Seria, por exemplo, o Remo procurando grife ao invés de alguém eficiente de fato pra divisão? Esse é o meu medo. Será que o Antônio Oliveira ele tem experiência suficiente em Série B para trabalhar com um time com a massa do Remo? Que são coisas diferentes. Conhecer o elenco também, né? Conhecer os adversários. É o seguinte, eu fico assim pensando, desse cara chegar aqui, por exemplo, não saber o tamanho do Remo, por exemplo. Sim. Porque até tava conferindo aqui ele tem 42 anos. É um cara muito novo e no futebol brasileiro ele deve ter o quê? 4 anos? Até confirmar aqui. Ele, aliás, eu acredito que ele pode ter até um certo tamanho do que é o Remo pela passagem dele no esporte, porque aqui no Brasil, de clube de massa, ele só passou 20 dias no esporte. Ele treinou antes o quê? O Cuiabá, ele passou no Corinthians, Mas quanto tempo ele passou no Corinthians? Foi uma chuva. Foram 29 jogos. 29 jogos? É um tempo considerável. Porque ele sai do Cuiabá no início do Brasileiro e vai pro Corinthians depois. Mas ele não termina a temporada. Mas ele não termina a temporada no Corinthians. O Antônio Oliveira, ele, até conferindo aqui, ele tem 6 participações na Série A, de 6 temporadas diferentes na Série A, mas na Série B ele não tem. Querendo ou não, conhecimento é diferente. São 2 campeonatos completamente diferentes. Na Série A, tu terminar em 12º com o Cuiabá, tu é rei. Se terminar em 18º, tu é rei. Na Série B, tu tem que terminar com o Remo no mínimo no G4, do jeito que tá caminhando. Olha, sinceramente, cara, eu acho que o Remo não precisa fazer uma loucura financeira como essa. Também acho que não. É porque você consegue jogar... ele era R$500 mil, né? Que estão falando aí, né? A informação é que pro Remo seria R$500 mil. Você consegue treinador por 250, 300 mil. Daniel era nessa faixa. Altamente gabaritado, entendeu? Sim. Altamente gabaritado. Então, você consegue. Aí... Por isso que eu tava batendo ontem na tecla de que se é para trazer um treinador assim, traz pelo menos pensando em projeto. Sim. Né? Traz pensando em mudar de patamar.
de patamar realmente, de patamar realmente. Então, para fazer uma loucura dessa, que para mim é loucura, você investir um valor desse para um clube que não tem, por exemplo, um centro de treinamento para poder fazer. A estrutura do Cuiabá, por exemplo, que é onde entendeu? Se você ainda tem coisas a melhorar como clube, você não pode estar elevando muito a sua folha, porque não vai sobrar dinheiro para cuidar do clube. Então, eu penso que se for para trazer um treinador diferente, de patamar de alto nível mesmo, para mudar de patamar, tem que ser um cara que se encaixe nesse perfil, como eu citei, né? Estilo Rogério Ceni, mas na época que ele foi pro Fortaleza, né? Um treinador que entenda de estrutura, de clube, que possa contribuir nesse sentido. Para trazer um só de grife que não conhece a competição, que vai chegar aqui, não vai conhecer praticamente metade do elenco do Remo, não conhece os adversários, que nunca trabalhou na competição, que vai ter dificuldade para saber contra quem ele vai jogar. Quando trabalhou em time com uma torcida de massa, não aguentou. Pois é, então eu não sei, até acho ele bom treinador, mas ainda tem esse detalhe aí, né? Com time de torcida ele não rendeu. Então, eu não vejo essa necessidade. E outra, você tem um Flávio aí que é querido pela torcida, pelo grupo de jogadores. Mas eu acho também que não é a solução. Não é a solução, mas você ganha um pouco mais de tempo. Sim. O Xinga falou Pois isso, o foi Remo expulso não tem... do programa, né? O Remo não precisa ter pressa para contratar técnico. Mas não agora. pode também ser Eu sei, paciente. não, claro. Mas também não tem por que se afobar E se tanto o Flávio assim. ganhar o jogo? Pois é. O Flávio ter vencido... O Flávio, como técnico, tá? Ter vencido o jogo contra o Operário, deu esse fôlego pro Remo fazer essa escolha do novo treinador com mais paciência. E mais cara. do que ele ter vencido, foi ele chegar na coletiva e dar a coletiva que ele deu. Totalmente esclarecedora, mostrando os pontos, né? Até brincando em algumas situações com as situações, com as questões. Porque, por exemplo, ele disse, eu fiz isso, ainda bem que deu certo. Porque se dar errado, ele era burrão. Ele tinha perdido o jogo. Mas deu certo. Então, assim, ele demonstrou conhecimento. Conhecimento, normalmente o auxiliar tem, e trabalho prático, dependendo da comissão, o auxiliar até faz mais trabalho prático do que o treinador, né? Que é completamente normal no futebol. Mas o cargo de treinador, ele, pra mim, é muito mais baseado na pressão que o cara vai ter. Sim. Na pressão em cima do cara. Porque uma coisa é você comandar um time como auxiliar, onde você tá numa posição... diferente da de treinador. E num jogo, se ele empata, não ia ser culpa dele. Se ele perde, não ia ser culpa dele. Se ele conseguir pelo menos um empate lá no Paraná, tô contigo. Pô, tá sensacional, cara. Tô contigo. Mesmo com o Atlético Do que a gente vive? no momento ruim Do que a gente vive no futebol brasileiro? de resultado. Então pronto. Entendeu? Se tu tá com a engrenagem toda funcionando, os jogadores aceitam o cara, respeitam o cara, e tu tá tendo resultado com o cara... Deixa, você fez um gancho perfeito, meu querido Michel, até pra gente ouvir o Pedro Rocha. Ele deu uma entrevista hoje de manhã, o Pedro Rocha, e ele falou sobre o Flávio, sobre como está sendo o trabalho dele desempenhado agora nesses últimos dias e também destacando o trabalho dele desde o início da temporada. Vamos ouvir aí o artilheiro da Série B falando sobre o auxiliar. Não, com certeza, o Flávio, como eu falei, é um cara muito importante para nós, que está aí desde o começo do ano aí com a gente, já conhece o time, todos os jogadores. Como ele bem disse na pré-eleição que ele fez do último jogo, ele fez parte da montagem desse elenco todo, então confia em cada um que está aqui, então é recíproco, todos nós também confiamos nele, no trabalho dele, porque ele conhece muito bem a gente, sabe característica de cada um, e todos nós ficamos muito felizes por ele, né? Até ali no vestiário pós-jogo a gente fez uma festa bacana ali, porque foi um cara que, não, como eu disse, na semana ali ele trabalhou com a gente, foi o responsável por montar nosso time ali para o jogo. Mas desde o início do ano, né, que ele conhece cada um, os que chegaram por último também. Então a gente fica feliz por ele também, por estar tendo esse reconhecimento. Tá, então, é o que o Pedro Rocha falou sobre o Flávio. E os jogadores são confortáveis para trabalhar com ele também. Cara, beleza. E pelo visto jogaram pelo cara contra o Operário. Sei.
Jogaram mais como eles. Por eles. Sim. Não, mas tipo, entendi. Tem gente, verdade. Dependendo do ambiente, tem gente não que atrapalhou, né? Mas nesse ponto, até que você tá achando confortável, e quando tiver que tirar os jogadores da zona de conforto? O Flávio, ele tem tamanho para cobrar um Pedro Rocha? O Flávio, ele tem tamanho... Por quê? Porque conhecimento ele já mostrou que tem. Tanto que ele apresentou tanta qualidade nesse trabalho de auxiliar que ele ficou no Remo depois da saída do Rodrigo Santana. E aí é que tá a diferença de você ser auxiliar e você ser técnico. Esse é meu ponto. Conhecimento, eu não tenho dúvidas que o Flávio tem conhecimento até melhor do que qualquer um que vier. Ele já conhece os caras. Já vi torcedor falando em efetivar o Flávio. Acredito que não seja o caso, pelo menos no momento. Justamente também por isso. Porque... você ser interino é uma coisa, você ser técnico é outra. E vem mais. E essa coisa do tamanho, ainda mais pra esse elenco do Remo, que tem muito jogador cascudo, e que jogador experiente, mais cara que é vivido no futebol, às vezes você precisa ter tamanho pra cobrar. Essa é a minha grande dúvida. Não é em relação a campo, não é em relação a fazer o time funcionar, é em relação a fazer a gestão do elenco. Pois é, mas o que eu defendo é o seguinte: o Remo não precisa ter pressa para contratar esse treinador de qualquer jeito. Mas também não pode passar a próxima semana para mim. Sim, claro. E se tiver ganhando? Cara, eu acho aí é que vai ganhar mais força a teoria do Flávio assumir o time. Eu acho arriscado pelo ponto de que o Remo ele tá fazendo o maior investimento da história do clube. Tu vai jogar essa bomba pra cima do Flávio, que é auxiliar? Se ele estiver ganhando, meu amigo... Vai embora. A gente vive de resultado, cara. A gente não vive de projeto. Só não vou trazer um cara pra fazer um projeto pra mim, o Flávio, que é o que eles querem. O Flávio é um cara inteligente. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes. Ele é um cara inteligente. Por exemplo, acho que faria até sentido isso por alguns jogos se, por exemplo, olha, eu posso comandar o time aqui algumas vezes, tudo mais. Se começar a não dar certo, eu volto pra minha posição de auxiliar.